Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e nesta aula nós vamos conversar um pouco sobre conjuntos numéricos. Bom, quem são os conjuntos numéricos, né? O que são os conjuntos numéricos? São conjuntos onde nós separamos os números que conhecemos de acordo com as suas características. E quem são os conjuntos? Nós temos aqui o conjunto dos números naturais, que são aqueles números que nós usamos para contar, né? Então, o conjunto dos números naturais é o conjunto representado pela letra N e é constituído dos elementos ali do 0, do 1, do 2, do 3, ou seja, dos números não decimais e positivos. Temos também o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto representado pela letra Z e formado pelos números não decimais, positivos e negativos. Temos também o conjunto dos números racionais, que esse conjunto ele é representado pela letra Q e escrito de uma forma um pouquinho diferente. Eu defino o conjunto dos números racionais como todo número da forma A sobre B, onde o A pertence aos inteiros, o B pertence aos inteiros e o B é diferente de zero. Tá? Por que eu devo impor todas essas condições? Vejam que quando eu escrevo aqui A sobre B, na verdade o que eu estou escrevendo é A dividido por B, certo? E numa divisão, nós sabemos que o denominador sempre deve ser diferente de zero, ok? Vejam que também que o numerador deve ser um número inteiro e o denominador deve ser um número inteiro, ok? Uma pergunta natural a se fazer nesse momento é quem são os números racionais? Vamos lá? Vamos conhecer quem são esses números? Eu tenho aqui os números inteiros, né? E todo número inteiro vai ser um número racional. Por quê? Porque eu consigo escrever todo número inteiro na forma de uma fração. Por exemplo, tenho aqui o 3. Como eu posso escrever o 3 na forma fracionária? Basta eu escrever 3 sobre 1. Ou ainda 6 sobre 2. Ou 9 sobre 3. Certo? Então, lembrando que quando eu escrevo um número na forma fracionária, eu estou escrevendo a divisão, 3 dividido por 1 é 3. 6 dividido por 2 é 3. 9 dividido por 3 também é 3, certo? Então, desta forma, sempre que eu pegar uma fração onde o numerador é o triplo do denominador, eu estou representando o número 3. E se esse número fosse negativo, como ficaria? Então, por exemplo, menos 5, eu posso representar como menos 5 sobre 1, ou menos 10 sobre 2, ou menos 15 sobre 3, e assim por diante. Então veja que basta eu considerar as frações onde o numerador é 5 vezes maior que o denominador e os sinais são contrários, porque aí eu tenho a divisão. Por exemplo, menos com mais, menos 5 dividido por 1, 5. Ok? Então, com isso, eu consigo concluir que todo número inteiro pode ser escrito na forma fracionária. Outros números racionais são os números decimais exatos, que são aqueles números com finitas casas depois da vírgula. Por exemplo, eu tenho aqui os 0,125, ou 125 milésimos, né? Como eu escrevo os 125 milésimos na forma fracionária? Eu escrevo um número sem a vírgula sobre 1000. Por que sobre 1000? Porque se eu tenho 3 casas decimais aqui, ó, então, considerando 3 casas decimais, 3 zeros aqui no denominador, certo? Mas veja que quando eu escrevo 0,125, na verdade, eu estou escrevendo 125 milésimos. Então, a forma fracionária ficaria assim. Mais um exemplo, 12,6 ficaria o 12,6 sem a vírgula, que é o 126, uma casa depois da vírgula, 10 no denominador. Então, veja que todo número decimal exato eu posso escrever na forma fracionária. Basta que eu considere no numerador o número sem a vírgula e no denominador o 1 seguidos de tantos zeros quantos forem as casas decimais deste número, certo? Ó, 3 casas decimais, 3 zeros. Uma casa decimal, 1 zero. Tudo bem? As dízimas periódicas também são números racionais muito especiais. E quem são as dízimas periódicas, né? São aqueles números decimais com infinitas casas decimais, né?
Só que essas casas se repetem de acordo com um determinado padrão. Então, este número que está se repetindo aqui, eu chamo de período. Este é o período da dízima, certo? Então, como eu faria para escrever esta dízima na forma fracionária? Eu pego o seu período e escrevo ele sobre 9. Por que sobre 9? Porque o período é constituído somente de um algarismo, ok? E se fosse diferente, ó, se fosse assim, ó, quem é o período agora? O período é o 27, ó, porque é o 27 que está se repetindo. Então, neste caso, para escrever esta dízima, eu escreveria 27 sobre 99. Por que 99? Porque agora o período tem dois algarismos, ó, que é o 2 e o 7. Mais um exemplo. Ó. Quem é o período agora? O período é o 256, certo? Então, eu vou pegar aqui o período no numerador, 256, sobre 999, porque o período é constituído de 3 algarismos, ok? Se fosse uma dízima assim, ó, 1,23, 23, 23, então vejam que o período aqui é o 23, ó. Só que nesta dízima eu não posso aplicar o mesmo método que eu apliquei aqui em cima, porque esta dízima não é uma dízima periódica simples, porque ela possui aqui uma parte inteira. Ó. Vejam que todas as dízimas anteriores não possuíam uma parte inteira, e que o período se iniciava logo depois da vírgula, certo? Então, para esta dízima eu não posso aplicar este método. Mas não se preocupe, que eu trago aqui para vocês um método muito bacana que serve para escrever a fração geratriz de qualquer dízima periódica. Então, vejam que esta fração geratriz, no numerador, eu tenho a parte que não se repete junto com o período, menos a parte que não se repete. No denominador, eu vou ter tantos 9 quantos forem os algarismos do período, seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos depois da vírgula que não se repetem. Parece complicado, né? Mas não é. Vamos lá, vamos ver como é que funciona isso na prática, ok? Então, colocando aqui para você, ó, eu vou representar aqui a parte que não se repete, é apenas o 1 aqui, ó. O 1 é o único número que não está se repetindo, ó. Então, a parte que não se repete, junto com o período. Tiro daqui a parte que não se repete e no denominador eu coloco tantos 9 quantos forem os algarismos do período. O período é constituído de dois algarismos, o 2 e o 3. Ó. Então fica 9, 9. Seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos depois da vírgula que não se repetem. Notem que depois da vírgula não existem números ou algarismos, né, que não se repetem, certo? O período começa logo depois da vírgula. Então não haverá zero no denominador desta fração. Faço a subtração aqui, vou ficar com 122 sobre 99. Esta é a fração geratriz que gera esta dízima periódica, ok? Mais um exemplo. Ó. No E, vejam que eu tenho aqui, ó, a parte que não se repete, agora, é o 2 e o 5. Ó. Esta é a parte que não se repete, tá? Vamos colocar aqui, parte que não se repete. Ó. O período é o 3. Ó. Então, vai ficar assim, ó, parte que não se repete, 25, junto com o período, 3. Daqui eu tiro a parte que não se repete, que é o 25, ok? E divido por 9, porque só tem um algarismo no período, ó, que é o 3. E 0, porque eu tenho um algarismo depois da vírgula que não se repete. Fazendo as continhas aqui, 228 sobre 90. Muito bacana, né? Então veja que você mesmo pode inventar algumas dízimas periódicas aí e escrever a fração geratriz dessas dízimas e conferir depois na calculadora, né? Conferindo na calculadora, você vai observar aí que este método que eu trouxe aqui para você funciona sempre, ok? E assim vai conseguir memorizar ele. Continuando, eu tenho também o conjunto dos números irracionais, que é formado por todos aqueles números que não podem ser escritos na forma fracionária.
ok? Quem são os números irracionais, né? Seria uma pergunta natural a se fazer agora. Eu conheci os números que eu posso escrever na forma de fração e agora eu quero conhecer os números que eu não posso escrever na forma de fração. Bom, a primeira classe de números que eu não posso escrever na forma de fração são aqueles números decimais com representação decimal infinita e não periódica. Tá? Então, significa ali que são números, por exemplo, aqui, ó, que tem infinitas casas decimais, só que essas casas decimais não seguem um padrão, ou seja, não tem um período que se repete infinitamente. Elas são formadas de maneira aleatória. Um número irracional muito famoso é o número π, né, que é representado pela letra grega π, e nós aproximamos como 3,14. Mas o número π, ele é, na verdade, um número irracional, que possui infinitas casas depois da vírgula, e estas casas são todas aleatórias, não há um padrão de repetição aqui. Então, este número é bem famoso e aparece aí em várias áreas na matemática. A próxima classe de números irracionais são as raízes quadradas de números primos. E se você não lembra quem são os números primos, eu vou detalhar aqui para você. Ó. Números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, que são o 1 e ele mesmo. Então, quem são os números primos? Tenho lá o 2, o 3, o 5, 7, o 11, o 13, 17 e assim infinitamente. Certo? Infinitos números primos. Vejam que são todos aqueles que possuem apenas dois divisores, ou seja, que podem ser divididos apenas por um e por ele mesmo, ok? Estes são os números primos. E a raiz quadrada de um número primo é um número irracional. Ó. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, são todos números irracionais, tá? Numa sequência de aulas aí, quero trazer para vocês as operações entre números irracionais e racionais. E com isso, nós podemos estender essa definição para qualquer raiz quadrada não exata. Porque quando eu tenho, por exemplo, a raiz de 8, ela é escrita como produto, 2 vezes a raiz de 2. Ó. Tá? Então, vejam que aqui eu tenho um número irracional, que é o raiz de 2, multiplicado por um número racional, que é o 2. E esse produto sempre é irracional. Então, nós podemos estender aí essa definição para qualquer raiz quadrada não exata, ok? Bom, então tenho ali, ó, os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. São os números com representação decimal infinita e não periódica e as raízes quadradas de números primos. E finalizando aqui, nós temos o conjunto dos números reais, que é o conjunto formado pela união de todos os conjuntos que nós vimos até agora. Então, eu represento o conjunto dos números reais pela letra R e ele é formado ó, pela união dos números racionais com os números irracionais, ok? Eu fiz um esquema aqui muito prático para você memorizar a relação entre os conjuntos e os seus elementos. Então, o retângulo maior representa o conjunto dos números reais. Veja que esse conjunto está dividido aqui em números racionais e irracionais, certo? Dentro do conjunto dos racionais, ainda eu tenho o conjunto dos inteiros, e dentro dos inteiros eu tenho o conjunto dos naturais. Então, quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os inteiros que não são naturais ó, são os negativos, menos 2, menos 3, menos 1, o menos 7, o menos 5 e assim por diante. Ó. Então, veja que o conjunto dos inteiros tem os positivos e os negativos, onde os positivos são os números naturais, ok? Depois aqui eu tenho os decimais exatos, as dízimas periódicas, as frações. Esses são os números que são somente racionais, certo? E no conjunto dos irracionais, eu tenho os números com representação decimal infinita e não periódica, as raízes quadradas de números primos, ok? Então vejam que aqui eu posso formular algumas questões e observar aqui a relação entre esses elementos. Ó.
Veja que nem todo número inteiro é natural. Ó. Eu tenho o menos 2 que é inteiro, mas não é natural. Todo número natural é inteiro, porque o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Nem todo número racional é inteiro. Por exemplo, eu tenho 1/2, que é racional, mas não é inteiro. Mas todo número inteiro é racional, porque o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Ok? Então, fica aí o diagrama para você, um esquema muito bacana para você memorizar a relação entre os conjuntos numéricos. Bom, pessoal, esta foi a nossa aula sobre conjuntos. Então, se você gostou do vídeo, peço aí que você curta o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar as futuras postagens, né? E assim também me dar uma força aí com o meu trabalho. Um abraço e até a próxima.